a respeito desse momento que às vezes passa assim ser um momento místico, supersticioso, e desse lado assim tão religioso, místico, para muitos passa para algo assim tão vulgar, ou cotidiano, ou que não tem nada demais, ou apenas um momentinho da igreja, ou apenas, vamos dizer assim, uma parte, né? Porque quando alguém pensa uma igreja, ele pensa em alguns setores. Então tem que ter ceia, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê, tem que ter cantina, aí se monta uma igreja. E uma das coisas que o João Marcos me pediu para falar foi a respeito de uma da palavra de Paulo, que é o examine-se ao homem a si mesmo. Mas, antes da gente entrar assim, nesse ponto de examinar o homem a si mesmo, eu queria conversar com você a respeito de duas posições da ceia na Bíblia. Quando ela é referida, quando se refere especificamente sobre a ceia. Vocês sabem? Foi Jesus Cristo mesmo falando e realizando antes de morrer, e depois uma referência específica, citando palavras que Jesus falou, foi a igreja de Corinto através do apóstolo Paulo. Então foram duas situações. Uma, porque a Páscoa já existia, mas assim, esta última Páscoa e agora a Páscoa da nova aliança, de um novo pacto, e eu fiquei pensando assim, as situações totalmente diferentes. Porque Jesus vinha de 3 anos andando com os seus discípulos, Jesus estava há 3 anos ensinando, pregando, realizando seus milagres. Jesus estava cumprindo todo o propósito do Pai e chegava uma hora muito difícil, que seria a morte de Jesus. E nesse momento de dificuldade, nesse momento em que verdadeiramente mudaria o cenário da lei para a graça, mudaria o cenário do que de um tempo para um outro tempo, e essa mudança exigia um sacrifício, e o sacrifício era a morte de Jesus Cristo. Jesus chega para os seus discípulos e fala para eles providenciarem a ceia. E aquele momento da ceia, que Jesus Cristo estava com seus discípulos, foi um momento extremamente especial. Eles conversavam, eles celebravam a Páscoa, vamos dizer assim, da maneira que sempre era celebrada. E eu fico imaginando que uns conversavam com Jesus, outros conversavam entre si. Não sei se eles acertavam algumas coisas entre si, a gente não sabe isso. Até o momento em que Jesus chega, aí Jesus chega e toma o pão, o cálice, aí ele parte o pão, ele dá o cálice, e aí ele define a ceia como sendo um marco desta nova aliança. Mas eu queria que vocês entendessem, assim, o contexto. Era um contexto bom, não era um contexto bom? A morte de Jesus era um contexto bom. Era um contexto de alegria, era um contexto até de soluções, de definições, porque ali Judas se definiu, tudo estava sendo definido. Jesus estaria morrendo, há tristeza para os discípulos, mas alegria para nós, porque nós não vivemos aqueles dias do sofrimento de Jesus, que realmente foram tristes, mas para nós
é só alegria. Para eles foi alegria, foi tristeza e alegria. Para a gente só alegria. Então esse é o primeiro contexto da ceia. Um momento assim extremamente maravilhoso. Um momento sublime, um momento de coisas boas. Jesus ordenando aos seus discípulos, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Jesus dando ensinamentos. E a igreja começa, esse ensinamento que Jesus deixou, ele é seguido. As igrejas são abertas, porque não apenas falava-se de Jesus um para o outro, mas se juntavam as pessoas da fé. E as pessoas que tinham a mesma fé, que criam, se reuniam em casas e depois em igrejas mesmo, em templos, e com todas as estruturas para a época uma igreja funcionar. E numa dessas surge novamente o assunto sobre a ceia do Senhor, que é a igreja de Corinto. Mas só que quando surge na igreja de Corinto, a ceia do Senhor não é citada na mesma situação que foi citada no tempo de Jesus. Porque ali, a ceia estava assim, mostrando algo glorioso. Mas quando o apóstolo Paulo, ele cita a ceia de Jesus, esta ceia vem muito mais para consertar erros do que para celebrar acertos. Esta ceia, Paulo, quando se refere, está mostrando que estava se desviando do propósito que Jesus havia estabelecido. Que estava deixando de ser aquele momento de celebração do reino para ser, talvez, celebração pessoal, ou não sei, por coisas egoístas. Aí Paulo chega, e como Paulo era responsável pela igreja de Corinto, Paulo fica sabendo das coisas, de coisas boas e de coisas ruins. E é interessante que quando você abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo começa o capítulo falando a respeito e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Não significa que a igreja de Corinto era uma igreja que não servia, que a igreja de Corinto era uma igreja que estava assim fora do propósito de Deus. Paulo estava dizendo, eu estou louvando, irmãos, porque vocês estão retendo o que vocês estão aprendendo. O que tem sido entregue, vocês estão guardando e praticando. Mas quando chega no versículo 17, o apóstolo Paulo chega e diz, nisto, porém, não vos louvo. E é justamente quando ele fala a respeito da ceia do Senhor. Uma conclusão que a gente tira é que, desde aquela época, nas igrejas existem coisas boas e coisas ruins. Não existem só coisas boas. Paulo começou dizendo, eu louvo vocês porque vocês estão retendo o que é bom. Então a gente imagina, quando começa a ler Corinto capítulo 11, que a igreja de Corinto era uma maravilha. Mas quando chega no versículo 17, ei, mas eu não vos louvo nisto, porque sempre vão haver áreas que precisam ser consertadas, acertadas na vida da igreja, na vida pessoal. E quando fala vida pessoal, abrange todas as áreas, desde os sentimentos, desde as vontades, dos pensamentos, dos relacionamentos.
Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Que Paulo está citando a ceia porque alguns problemas aconteciam na igreja de Corinto. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero ressaltar é que na igreja de Corinto não havia só problemas. Havia coisas boas, que ele louvava as pessoas. As pessoas retinham a palavra, mas tinha uma área que apenas precisava ser tratada. Uma área que precisava apenas ser corrigida. Como em toda a sua vida e na minha vida nós vamos ter. Hoje, aqui de casados tem Diego e Priscila, eu, nas nossas vidas conjugais, né? Eles estão com 45 anos de casado, mas a vida toda vai ter coisas boas e vão ter algumas coisas ruins. E o que a gente faz com as coisas ruins? Consertar. Não se joga fora o casamento, eu não jogo fora o meu casamento. A igreja é a mesma coisa, vai ter coisas boas e vão ter coisas ruins. E as coisas ruins precisam ser consertadas, não se joga fora a igreja. E muito menos, existem N motivos para nós mudarmos de igreja. Motivos corretos e justos. Mas não são esses que são os motivos para nós jogarmos fora também as igrejas. Porque elas podem ser consertadas. E o apóstolo Paulo diz, olha, antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam ou se reúnem na igreja, aí veja, essa igreja, vamos tirar assim da igreja, vamos tirar assim, essa juventude, esse grupo de jovens, que ele disse que retém, que aprende, que se envolve, que se compromete, mas ele também diz, vocês quando se reúnem, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. O apóstolo Paulo não cria em tudo que diziam para ele. E ele dizia, em parte eu creio. Por que ele diz isso? Porque aonde vão existir pessoas, haverá problemas e dissensões. Haverá diferenças. Paulo está dizendo isso. E veja, o próximo versículo é um versículo chave para a gente entender isso. Até importa que haja entre vós, e Paulo não diz apenas dissensões, diz que importa que haja heresias. Enquanto nos dias de hoje muita gente fica de cabelo em pé porque existem as heresias, o apóstolo Paulo está dizendo que elas às vezes são até importantes. Que de vez em quando na igreja é até importante que algumas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque ele diz assim, importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, de vez em quando, é igual, eu não sei se hoje o pessoal diz, mas é claro, né? Mas quando a gente anda de ônibus, e o ônibus às vezes está cheio, as pessoas falam assim, ei, dá uma freada aí que todo mundo se acomoda. E não é assim, mas todo mundo reclama. Então as freadas, os problemas, que às vezes as pessoas não admitem, que isso não pode ser, às vezes são importantes dentro da igreja. Não que eles tenham que acontecer, mas que produzirá um resultado. Deus nunca permite que na nossa vida
as coisas produzam, nos levem para as coisas mais. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se a igreja ama ao Senhor, até as heresias, as dissensões, os problemas, as dificuldades vão ser importantes, porque sendo importantes, mostra para nós, mostra para Deus, revela às pessoas o que aquelas outras são. Está dando para entender esse raciocínio? Como que é importante? Por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo existe um tempo de juventude. E a juventude, gente, daqui a pouco vocês vão estar no grupo de homens e depois vocês vão estar na classe dos idosos. Porque o tempo vai passar. E você acha que a juventude, que hoje é lá a Raquelzinha, Pedro Henrique, aquela turma toda pequenininha, vai ser uma juventude? Não, aquela vai ser diferente. Não, vai ser a mesma coisa. Só que tem que estar funcionando nisso. Quando as heresias, dissensões, facções e problemas surgem, que bom que surgiram, que mostra quem são as pessoas corretas, quem são as pessoas certas, quem são as pessoas que precisam ser corrigidas, e mostra também para a liderança aquilo que precisa ser corrigido. Aí o apóstolo Paulo entra no assunto da ceia. Porque a igreja de Corinto, toda ela se reunia para celebrar a ceia. E ele diz, quando vocês se reúnem no lugar, quando vocês marcam para celebrar a ceia, não é para comer a ceia. É para que vocês satisfaçam as suas próprias vontades. E hoje, uma das coisas que a igreja vive, um dos problemas, é que as igrejas, elas existem para satisfazer as suas vontades. Cada igreja, ela é aberta para que seus líderes satisfaçam as suas vontades. Se eu não estou satisfeito aqui, ali, eu abro uma para satisfazer as minhas vontades. E por isso que hoje, para todas as vontades, existe uma igreja. Para todas. O que você imaginar, existe uma igreja. Aí ele começa a falar a respeito de algumas coisinhas, dos relacionamentos desta igreja, e ele chega, aí ele diz, usando palavras de Jesus, ele chega e diz assim, agora são palavras de Paulo, eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei. Então ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer para vocês, e tenho dito para vocês, aquilo que eu recebi do Senhor. Aí ele diz, o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão, ele está contando, tendo dado graças, partiu e disse, agora são palavras que Paulo tem que colocar aspas, porque não são dele, são palavras de Jesus. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazer isso em memória de mim. São essas as palavras que foram faladas na ceia. Lá, Jesus com seus discípulos. Agora é Paulo. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, agora a palavra de Jesus. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que beberdes, fazeis em memória de mim. Então, Jesus está relembrando a esta igreja, a este grupo de pessoas, que tinha coisas boas, que tinha também coisas que precisavam ser consertadas, relembrando o porquê, lá daquela primeira vez que os evangelhos falam a respeito da ceia. Aí ele vai dizendo, e quando chega no versículo 28, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Palavras de Paulo. Paulo não proibiu as pessoas de Corinto
Paulo não disse quem deveria, quem poderia comer do pão ou beber do cálice. Ele ensinou o que ele aprendeu de Jesus. E agora ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Você sabe que existem campanhas, né, campanhas de várias doenças. Esse mês, por serem doenças assim, mais desconhecidas, é o mês roxo. Ninguém, acho que nem aqui sabia. O mês roxo. Porque tem aquele lacinho, né? O mês roxo é o mês das doenças inflamatórias intestinais. O pessoal que tem doença de Crohn, das retocolites. Então, é um mês que se previne, que se dá uma atenção especial. Tem o mês do CA, do câncer da mama, né? Acho que é o rosa, não é isso? Outubro rosa, acho que é o outubro rosa. E uma das coisas que se recomenda muito, principalmente para a mama, é o autoexame. E isso passa na televisão, nos jornais, como que a mulher pode fazer o seu autoexame para ver se existe alguma coisa que sinaliza um problema. Mas veja, o problema foi dito, olha, são esses aqui os problemas que podem aparecer, que você tem que procurar um médico. Então, a mulher faz um autoexame e se ela encontra, ela procura rapidamente um médico, mas sempre tem que estar sendo examinada. Paulo está falando, faça um autoexame. Ok? Faça um autoexame. Como se na parte física, veja se tem alguma coisa em você que está doente ou que possa produzir uma doença. Porque logo embaixo ele diz que quem come e bebe sem fazer isso, corre o grande risco de ficar doente. Quem não faz os exames preventivos, correm o grande risco de ficarem doentes. Então, Paulo tem que esclarecer, porque uma das coisas mais comuns que existem hoje é a gente ter um padrão que para mim é certo, mas que a palavra não é certa. Que para a palavra não é certa. Fazer um autoexame não significa, por exemplo, uma mulher, ao examinar a sua mama, percebeu que tem um carocinho e ela dizer, não, mas isso não tem nada demais, não vai me causar problema. Ou fazer alguns exames, não, mas isso não tem nada demais e não vai fazer. Sinalizou alguma coisa, mas a sua mente, pelo seu padrão, acha que isso não é nada demais. E esse é o nosso problema. Porque quando o apóstolo Paulo fala, examine-se, às vezes nós examinamos as nossas vidas com os nossos conceitos. Às vezes nós examinamos a nossa vida com o que a gente pensa que é. Às vezes examinamos da maneira que eu acho que é correto. E você sabe que existem pessoas que elas são as certas, elas são as corretas, elas que sabem tudo, elas que fazem tudo certo. É impressionante. Existem pessoas assim. E quando elas vão se autoexaminarem, elas nunca vão ver um problema. Se para uma mulher um caroço na mama é normal, o autoexame para ela de nada adianta. Se no sentido espiritual, ao sentar à mesa do Senhor, e eu fizer um autoexame,
e eu ter alguns pensamentos que para Cristo não são normais, mas para mim são normais, o meu autoexame de nada tem valor. Porque eu tenho que ter um padrão. Qual é o meu padrão para examinar-me? Eu vou me examinar? Sim. Paulo não diz, líder, pastor, irmão, examine o outro. Não, sou eu. Mas sou eu de acordo com o padrão estabelecido por Cristo. A isso vem o exame da minha vida pessoal com Deus. Ontem nós vimos um filme, Quartos de Guerra. Acho que todo mundo já viu, né? Mas aqui na reunião de casais, é muito importante. E acho que deveria ser visto várias vezes até alguns princípios ficarem impregnados, né? E não apenas ser mais um filme evangélico que nós vemos, às vezes, assim, esse livro eu já li, mas o que reteve do livro? Esse filme eu já vi, o que reteve do... E uma das coisas é a maneira que a gente pensa de como eu estou com Deus. Eu vou à igreja e já está tudo bem. Eu achei uma frase bastante interessante, né? A igreja está em você ou você está na igreja? Eu vou à igreja, eu canto, eu toco, eu prego, eu faço, eu trabalho. Será que são esses só os parâmetros que nós temos que examinar na nossa vida? Como vai a minha comunhão com Deus? O que eu tenho feito para que a minha comunhão com Deus cada dia melhore mais? Quando Priscila estava falando a respeito da disponibilidade, né? O que eu tenho disposto? O que eu estou abrindo mão da minha vida para que o reino de Deus cresça, não lá fora, em mim? Porque às vezes nós queremos que o reino de Deus cresça lá fora, mas ele tem que crescer primeiro dentro de mim. E o que eu abro mão da minha vida? Os meus pensamentos são os pensamentos corretos? Ou será que eu tenho que permitir ser derrotado pela palavra de Deus e ceder a palavra? Então eu tenho que examinar como estão os meus relacionamentos com Deus. E não existe um relacionamento com Deus bom se não houver um relacionamento bom com os irmãos. As pessoas não gostam de falar nisso. Se pessoas na terra não se dão bem, é impossível se dar bem com Deus. É impossível. Aí sempre a gente corre para aquele versículo que diz, se possível, tenha paz uns com os outros. Eu sei que às vezes é difícil ter paz uns com os outros. Mas qual a intenção do meu coração? Adianta eu dizer que meu relacionamento com Deus é maravilhoso se o meu relacionamento com pessoas que estão do meu lado não é bom? Paulo estava dizendo isso. Examine-se. Porque isso é o início de algo que vai levar a uma doença espiritual. Se aqui está se falando de espiritualmente saudáveis, não existem pessoas espiritualmente saudáveis se não forem examinadas pelos critérios de Deus, não pelos critérios dos homens, não pela doutrina da igreja. Pela minha igreja eu estou ótimo. Não, é pelo padrão de Cristo. Examine-se como que você está com Deus. Qual o seu relacionamento com Deus? Mas examine-se como está o seu relacionamento com o seu irmão. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu perdoei, mas não quero ver na minha frente.
Não tem gente que diz assim, me fez isso, não tem problema nenhum, mas olha, na minha frente não apareça. E ainda diz assim, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Mas o problema da igreja de Corinto era mais um problema entre as pessoas do que com Deus. O problema não é que eles não aprendiam e não retinham o que era ensinado. O problema era do relacionamento entre as pessoas. E hoje, se nós pegarmos a nossa igreja, qual é a maior dificuldade? É o que aprende do que Deus fala, é o que Deus tem revelado. Não, Deus não está falando, não, Deus está se revelando, Deus está ensinando. E quando é que nós erramos? É nos relacionamentos. Quando se senta à mesa, fala de relacionamento bom com o outro. Lá no hospital, tem pessoas que são complicadíssimas. E o nosso refeitório dos médicos é interessante. Eu entrei lá como acadêmico em 1977. Até hoje são as 4 mesinhas que existem. As 4. As cadeiras mudaram, mas as mesinhas não existem. Tem um refeitório lá dos funcionários, mas tem um refeitório pequenininho que era dos médicos, que eram só 7, então eles almoçavam lá. E às vezes eu vou almoçar, antes eu dou assim uma sondada, quem está lá? Aí às vezes está vazio, entra eu, um amigo, um outro colega, a gente senta, almoça, aí a gente diz assim, está na hora de outras pessoas chegarem. Vamos cair fora. Porque mesa é lugar de pessoas que têm amizade. Mesa é lugar de pessoas que têm comunhão. Mesa é lugar de pessoas que têm propósitos, que lutam pelas mesmas coisas. Mesa é lugar onde coisas são resolvidas, negócios são feitos. A mesa do Senhor é o lugar onde negócios são feitos, onde coisas são resolvidas. E por isso que Paulo está dizendo, examine a sua vida. Como está seu relacionamento com Deus? Como está seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, na sua faculdade, na igreja? Como está seu relacionamento familiar? Aqui temos os filhos. Como é seu relacionamento com seus pais? Não adianta querer ter um bom relacionamento com Deus se a palavra de Deus fala que deve honrar o pai e a mãe. Então significa que quem não honra os seus pais está com um problema que precisa ser tratado para ter um melhor relacionamento com Deus. Examine quais têm sido as suas atitudes do dia a dia. São atitudes que se referem a filho de Deus ou são atitudes de pessoas quaisquer? A sua linguagem é uma linguagem comum ou uma linguagem de alguém que teme a Deus? Uma das coisas que eu acho assim, até feio, é porque eu creio que aqui ninguém fala palavras feias. Tá? Hoje existem palavras que antigamente eram palavras muito feias e que hoje se tornaram vocabulário comum. Cuidado, para que a gente não seja igual. Por que eu estou falando isso? É porque me incomoda muito, né, quando a gente está conversando assim com o pessoal de trabalho, colegas, as pessoas que falam muito palavrão. E às vezes a gente tem que repetir para outras pessoas as frases ou as palavras que as pessoas nos falaram. Você se sente incomodado quando você repete
uma palavra que não foi você que disse pela primeira vez, mas você está repetindo. Nós temos que ser incomodados. Sabe por quê? Porque isso não faz parte da gente. É o que Paulo está dizendo, olha, examine-se. Examine suas atitudes, a sua linguagem. Examine seu namoro. Mas não é o namoro conforme o padrão daí. Se você for examinar o seu namoro de acordo com o padrão do mundo, você vai dizer assim, pastor, eu estou atrasado. É sério? Mas tem o seu namoro conforme o padrão que Deus estabeleceu? Examine-se. Então veja quantas coisinhas que nós precisamos examinar na nossa vida. Aí Paulo, ele está dizendo, olha, tudo isso é o exame para a cura. Como nós falamos, a mulher examina a sua mama para ela ser curada, para não vir mal. Por isso que ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim o quê? Examinado. É isso que a Bíblia está dizendo. E assim, e todos os examinados que viram os seus problemas e que colocaram os seus problemas diante de Deus para serem tratados, coma do pão e beba do cálice. E ele continua, porque quem come e bebe indignamente, isso é, sem discernir, sem entender, sem se examinar, sem levar em consideração aquilo que é princípio de Deus e que não é princípio de Deus, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. A vida de vocês ainda tem muita vida para ser vivida. Existem muitas coisas que vão precisar ser acertadas. Na minha vida, ainda que não tenha tantos anos ainda para viver, ainda precisam ser acertados. E todos os dias a gente tem que ser examinado. A gente tem que ser examinado. Não permitir que as ideias que o mundo coloca cauterizem a nossa mente e a gente seja examinado pelo que a gente pensa. Se Paulo perguntasse à igreja de Corinto, vocês estão bem? Quando vocês comem, deixam os pobres, deixam todo mundo e o orgulho, a vaidade, vocês estão bem? Eles iam dizer, estamos bem, estudamos a Bíblia, oramos, vamos à EVE, à Geração Vida, ao APT, vamos a todos os cultos. Mas vocês têm se examinado. E a maneira que vocês se reúnem por não se examinar não é muito agradável. Por isso que eu sempre digo, nem toda reunião é boa. Às vezes as pessoas falam assim, a união faz a força. Sim, mas nem toda força é para coisas boas. Nem toda força é para coisas que Deus está querendo realizar. Que nessa noite, examine-se. Mas não seja essa noite, porque hoje vamos comer. Eu lembro quando eu era criança, quase a gente tremia quando pegava o pão. O pastor, examine-se. E a gente ficava assim, ai meu Deus do céu, se eu tiver algum pecado eu como e morro. É sério? E se a gente comesse do pão e do cálice e não morreu, graças a Deus. Não é isso. Teve um senhor quinta-feira, foi quinta-feira que a gente teve ceia, né? Quinta-feira teve um senhor aqui, foi interessante que ele é um paciente meu, e ele, tadinho, ele tem a cabeça totalmente descontrolada. E ele foi lá e não serviram a ele, foi lá na frente pegar o pão, pegar o cálice. E eu fiquei pensando, né? Quem é o pior? Ele que não entende nada, pegou o pão e o cálice
E os que entendem que não se examinam e comem do pão e bebem do cálice. Uma vez, chegaram para o bispo Roberto, numa reunião de pastores, e fizeram uma pergunta desse tipo. Você sabe que em reunião de pastores, em reunião de líderes, sempre alguém quer fazer uma pergunta para ser assim, né, a pergunta. E perguntou: bispo, se num dia de ceia entrar um homem, e esse homem estiver alcoolizado, e na hora de servir ele pegar o pão e ele querer beber do cálice, o que a gente faz? O bispo chegou e falou assim: olha, faz nada, deixa ele comer, porque para ele é um pedaço de pão e um pouquinho de suco. Agora, para você que sabe, é um problema sério. Para você que conhece a verdade, aí que pega. Quem entra aqui na igreja e nunca ouviu falar e pega o pão e bebe o cálice, às vezes, né, os diáconos ficam: como é que pode? Não sei o quê. Diácono é fogo. Tem diácono aqui? Graças a Deus não, né? Vocês não vão passar isso não, né? Mas é a verdade, diácono fica assim. O diácono, ele acha que ele tem o poder de dizer quem pode e quem não pode tomar ceia. É assim. Ele olha e sai fiscalizando. É assim mesmo? Quem falou é assim mesmo? Mas é verdade. Eu nem esquento minha cabeça. Eu esquento, sabe com quem? Com quem está ouvindo, com quem sabe e está ali comendo juízo e condenação para si mesmo. Aquele senhor, ele foi ontem lá no consultório. Eu olhei para ele e ele, feliz da vida. Poxa, doutor Marco, dormi no ônibus. Fui parar lá no ponto final do 30. Aí eu falei assim: mas eles não me deixam em paz. Porque ele tem um problema que ele diz que ele recebe ordens dos americanos e que quando ele passa em frente a uma lanchonete, ele tem que entrar e comer. Ele saiu daqui... Ele saiu daqui quinta-feira, de noite, deve ter, acho que tem uma lanchonete ali na frente, ou por aqui, que estava no ponto do ônibus, e ele falou assim: a voz disse, eu entrei, comi 2 coxinhas, tomei um suco, e ele foi lá no final do dia, e a voz me disse: come um quibe, toma uma limonada. E lá no hospital, o único que se dá bem com ele sou eu, acho que é porque eu também sou meio doido. Porque os 2 doidos se dão bem lá, sabe? Todo mundo briga com ele, mas comigo. O problema, gente, é quem sabe. O problema da igreja de Corinto é que ela ouvia, entendia e não praticava. Examine-se e coma para a sua vida, não para a sua condenação. Examine-se e come para a sua cura. Examinei: mas o meu relacionamento com meu irmão está errado. Vou lá e conserto. O meu relacionamento com Deus está um pouquinho distorcido. Vou lá e conserto. Na minha vida sentimental, na minha vida de namoro, na minha vida educacional, na minha vida familiar. Veja, esse momento é um momento para consertar. Porque quando eu faço em memória de Cristo, o que Cristo estava fazendo na cruz? Trazendo conserto para a minha vida. Amém? Vamos curvar as cabeças. Queria que você orasse. Você pedisse a Deus, você conversasse com Deus. Você dissesse a Deus o que está no seu coração. Mas uma coisa você deve buscar sempre, sempre, sempre.
é o padrão de Deus para a sua vida. Nunca se compare ao padrão do pastor, do líder. Isso é bom, mas acima de tudo está o padrão divino. Acima de tudo, o padrão divino. Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, com os nossos jovens, cada uma mente, cada coração, Senhor, seja aberto para entender a importância, Senhor, deste exame, que não é apenas num dia de celebração de ceia, que é um exame diário, que é um exame que, quando nós lemos a Bíblia, a palavra está nos escaneando, a palavra, Senhor, está nos verificando e mostrando o que precisa ser tratado. É o exame, Senhor, de todos os dias, quando estamos em comunhão contigo, orando. É o exame, Senhor, nos momentos das nossas atitudes. Às vezes existem atitudes que fogem do nosso controle, que não deveríamos ter feito, não deveríamos ter falado, não deveríamos ter pensado. Senhor, nós queríamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja presente, Senhor, na nossa vida para nos alertar. E de imediato, Senhor, nós nos arrependermos e nos corrigirmos. Para que nós sejamos, Senhor, espiritualmente saudáveis. Nós não queremos ser espiritualmente saudáveis porque temos uma religião. Não é isto. Nós queremos ser espiritualmente saudáveis porque estamos, Senhor, no Teu plano de tratamento do que temos como doença, mas também no tratamento, Senhor, preventivo. Estamos na Tua profilaxia, sendo tratados, fortalecidos, para que não venhamos adoecer, sempre tenhamos a Tua saúde, para que este mundo veja a Tua glória em nós. Senhor, aqui tem jovens, Senhor. Eu já fui jovem. Senhor Jesus Cristo, os pensamentos são muitos, as ideias, projetos, sentimentos, vontades, Senhor, são tantas vontades. Senhor Jesus Cristo, mas que tudo esteja no Teu controle, Senhor. Tudo esteja no Teu controle. Senhor, o que eu te peço, Senhor, é que cada um tenha esta prática de examinar-se segundo a Tua palavra, Senhor. De ser padrão, ser exemplo para os fiéis. Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Sabemos que para isso precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. E encha cada um dos nossos jovens com Teu Espírito. Cada um dos nossos jovens, encha com Teu Espírito. Senhor Jesus, é o que eu te peço. E agradeço a Ti, Senhor, porque eu sei que Tu estás cuidando de cada um deles. Assim como na igreja de Corinto, dissensões, heresias, problemas existiam e queremos ter o pensamento que Paulo tinha. Até importa que isso aconteça, para que as coisas boas floresçam cada vez mais, para que o que é ruim seja retirado, para que o que é ruim seja tratado, para o que é ruim seja consertado. Senhor Jesus Cristo, para que não vivamos achando que está tudo bem, porque tem momentos que não está tudo bem, Senhor, e que Tu possas nos mostrar. Senhor Jesus, é a nossa oração nessa noite.